Da aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o famosíssimo padrão USB. O que significa, pessoal, a sigla USB? Vem de Universal Serial Bus. Traduzindo para o português, seria barramento serial universal. Agora, vamos entender por que ele é um barramento serial. O que é uma comunicação serial? Diferente da comunicação paralela, a comunicação serial é aquela onde nós temos um bit de dados transmitido por vez. Então, quer dizer, a transmissão se chama serial porque ela é em série, vai um bit por vez, certo? Diferente da comunicação paralela, onde nós temos diversas vias de transmissão, onde vão diversos bits por vez. Mas na comunicação serial, repetindo, é um bit de dados transmitido por vez, perfeito? Por que ele também é um barramento universal? Porque ele permite uma conexão de diversos, quer dizer, um universo variado de periféricos que podem ser conectados ao computador, certo? Então ele é um padrão que envolve cabos, conectores, protocolos, utilizado para conexão, para energia e também para comunicação entre computadores, dispositivos e periféricos. Isso é sempre importante lembrar, certo? Permite, repetindo, conexão de periféricos, o fornecimento de energia para periféricos, a comunicação entre os computadores e esses dispositivos periféricos, tudo isso acaba sendo função do padrão USB. Outra coisa, pessoal, o USB é conhecido como um padrão Hot Plug and Play. O que é ser plug and play? Plug and play, que vem de connect e use, é a ideia de conectar um dispositivo e ele ser reconhecido automaticamente pelo sistema. Quando ele é hot plug and play, significa que além de ser reconhecido automaticamente pelo sistema, nós podemos conectar o dispositivo com a máquina ligada, isso é, com a máquina quente. Por isso que a gente chama de hot plug and play. Possui reconhecimento de conexão de hardware e dispositivos conectados a quente, ou seja, com a máquina, com o computador ligado. Daí chamar o USB de padrão hot plug and play. Outra coisa importante, pessoal, é que ele é utilizado num universo de periféricos e dispositivos. Por isso ele é o barramento serial universal, utilizado aí na conexão desde mouse, teclado, modem, pendrive, impressora, scanner, HD externo, webcam e diversos outros tipos de periféricos, porque a indústria não para de produzir novos periféricos que podem ser conectados aí ao padrão USB. Então, por isso a ideia de um barramento serial universal. Quando a gente não tem muitas portas USB no nosso computador, nós podemos utilizar um dispositivo chamado Hub USB. É um equipamento que permite ampliar as portas USB que a gente tem no computador. É bem similar à função de um T que nós usamos aí nas tomadas elétricas, né? Então ele amplia as conexões USB do computador. Tá aí um modelo de hub USB, tem diversos modelos no mercado. Outra coisa importante, pessoal, é entender a evolução do padrão USB. O USB, quando surgiu o seu padrão 1.0, tinha taxas de 1,5 megabits por segundo. O USB 1.1, que era o próximo padrão, já elevou para 12 megabits por segundo. No USB 2.0 nós fomos para 480 megabits por segundo. No USB 3.0 fomos a 5 gigabits por segundo, que significa 5.000 megabits por segundo aproximadamente. O USB 3.1 para 10 gigabits por segundo, para 10.000 megabits por segundo. O padrão USB 3.2 elevou para 20 gigabits por segundo, 20.000 megabits por segundo. Padrão USB 4 elevando para 40.000 megabits por segundo ou 40 gigabit por segundo. Então percebe que o padrão USB ele está em constante evolução, isso é muito importante a gente saber, né? Aqui nós temos a ideia, pessoal, que eu gosto sempre de trazer, de alguma simbologia, os símbolos que identificam os padrões USB. Esse símbolo era o identificador do padrão USB 1.0 e 1.1. Aqui o símbolo identificativo do famoso USB 2.0, com certeza um dos mais utilizados. USB 3.0 aí já com esse outra simbologia, vem de Super Speed USB. Aí depois o 3.1 com o 10 ali em cima para indicar a velocidade de 10 gigabits por segundo. O 3.2 com o 20 ali em cima indicando a velocidade. E aí nós temos os conectores, né, pessoal? Conectores tem vários. Aqui é o tipo de conector bem tradicional chamado de tipo A ou Type A. Aqui é o conector tipo B,
que também é bem conhecido, né? Aqui o micro B, já menorzinho, tipo de conector USB também. Aqui o tipo C, conector hoje em dia um dos mais utilizados. E aqui, pessoal, eu mostro uma determinada placa mãe com as várias portas que nós temos nessa placa-mãe. Entre elas, percebe que aqui nesse computador aparecem portas USB 2.0 e também portas USB 3.0. Sempre lembrando, existe sim uma variedade de portas USB no computador, depende, claro, do computador que se adquire. Vamos resolver questões de prova sobre esse assunto, pessoal. Acompanha comigo a questão. Com relação a conceitos de hardware e softwares em computadores pessoais, julgue os itens subsequentes. A porta USB é um exemplo de dispositivo que utiliza comunicação serial, ou seja, um bit de dados é transmitido por vez. Certo ou errado? Pessoal, quando a gente lê a sigla USB, significa Universal Serial Bus, isto é, barramento serial universal. E a comunicação serial, de fato, é aquela que um bit de dados é transmitido por vez. Por isso, certíssima essa questão, falando aí sobre comunicação serial, e o padrão USB é um padrão de comunicação serial. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. A principal vantagem do padrão USB 3.0 em relação aos padrões anteriores de porta USB é, letra A, possibilidade de conectarem-se sem a necessidade de adaptadores, num único tipo de porta, dispositivos USB e HDMI. Letra B, remoção da compatibilidade com os dispositivos USB 2.0, o que elimina as restrições do padrão 3.0. Letra C, aumento da taxa de transferência de dados entre dispositivos que utilizam o padrão 3.0. A letra D, redução da quantidade de fios utilizados para conectar dois dispositivos, o que torna o cabo de diâmetro mais reduzido. Pessoal, qual é a grande diferença quando a gente evolui os padrões USB, por exemplo, partindo aí de um USB normal, inicial, para o USB 3.0? Qual é a grande diferença? Lembra? É a velocidade. À medida que os padrões USB foram evoluindo, eles aumentaram, ampliaram a velocidade do seu padrão. Então aqui a resposta certa tem que ser aumento da taxa de transferência de dados entre dispositivos que utilizam o padrão 3.0. Quer dizer, é isso que modifica um padrão USB, entre outras coisas, é claro, mas esse era o indicativo possível aqui na resposta da questão C de Canadá, a resposta certa. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a próxima, já aparecendo aí na tela. Assinale a alternativa que exibe a diferença aproximada de velocidade entre as portas USB 3.0 e USB 2.0. Letra A, 2 vezes mais rápida, letra B, 3 vezes mais rápida, letra C, 5 vezes mais rápida, letra D, 10 vezes mais rápida e a letra E, 16 vezes mais rápida. Pessoal, percebe que não é exato, é aproximado que ele pede, né? Se a gente pegar o 2.0, 480 megabits por segundo, o USB 3.0 em torno de 4,8 ou 5 gigabits por segundo, isso dá uma ideia de que aproximadamente nós temos 10 vezes mais rápido o padrão USB 3.0 se comparado ao USB 2.0. Essa é a diferença entre eles. Letra D de Dinamarca, aqui o gabarito da questão. Vamos para mais uma, acompanhe a leitura. Uma impressora está conectada à única porta USB disponível em um determinado computador. O usuário precisa conectar de forma simultânea a esse computador 2 ou mais dispositivos que utilizam conector USB. O que ele deve fazer? Utilizar um adaptador USB para PS2, utilizar um hub USB, utilizar um modem USB, utilizar uma porta paralela com saída USB. E aí, pessoal? Se ele tem uma impressora conectada a uma única porta USB no computador, o que ele deve adquirir para conectar mais dispositivos USB se ele só tem uma porta? Claro, um hub USB. Eu explicava aqui que o hub amplia a quantidade de portas USB que nós temos disponíveis num computador. Ele é como se fosse o T lá da tomada elétrica, como eu bem descrevi. Letra B de Brasil, a resposta correta. Vamos para mais questão, acompanha aí a leitura comigo. A questão diz, um teclado com conexão USB somente pode ser conectado em uma porta USB específica para teclados, enquanto que um mouse USB somente pode ser conectado em uma porta USB específica para mouses. Certo ou errado, pessoal?
Completamente errado. A porta USB é universal. Ó, USB significa Universal Serial Bus, barramento serial universal. Quer dizer que a sua porta serve para vários periféricos e não essa é para o teclado, essa é para o mouse, essa é para a impressora. Não, nessa porta eu posso conectar mouse, impressora, a webcam, o scanner e assim por diante, porque é um barramento universal. Marcamos essa como errado então. Mais uma questãozinha na tela, acompanha comigo a leitura. A questão diz: sobre a tecnologia USB, correto afirmar que o sistema operacional não pode reconhecer automaticamente dispositivo USB, pois cada dispositivo demanda de um driver específico. Mesmo que cada dispositivo demande de driver específico, pessoal, é claro que o sistema operacional pode sim reconhecer automaticamente o dispositivo USB. Ele é plug and play, ele é hot plug and play, eu conecto e ele é reconhecido automaticamente, inclusive com o computador ligado. Errado a letra A. Letra B, cada porta USB pode conectar apenas um dispositivo, mesmo que se utilize um hub USB. Não, pode conectar vários dispositivos, principalmente com o uso de hub USB. Letra C, na tecnologia USB, o dispositivo não pode receber energia elétrica por meio do cabo de comunicação, necessitando de fonte de energia própria. Errado, o USB também fornece alimentação e energia elétrica. A letra D, o padrão USB é compatível apenas com Microsoft Windows. Não, é compatível com diversos sistemas operacionais, afinal ele é o barramento serial universal, então serve também para o universo de sistemas operacionais. A letra E, dispositivos USB podem ser conectados e utilizados sem que se precise reiniciar o computador. Perfeito, a letra E de Equador indica que ele é hot plug and play. Eu posso conectar ele com o computador ligado a quente sem precisar reiniciar o computador. Portanto, letra E de Equador, o gabarito desta questão.